roupa assim ao acaso não. Na verdade o som não ficou muito bacana e a gente vai gravar o pedacinho que o som ficou ruim. Então a gente vai falar agora sobre síndrome da reconstituição imune. O que é a síndrome de reconstituição imune? Vocês imaginem que o paciente vai com o CD4 caindo, o CD4 vai caindo, o CD4 vai caindo, só que aquelas células e os linfócitos T CD4 são os gatilhos da atividade inflamatória no corpo. Então, se eu não tenho células T CD4, mesmo ali, eu tendo a presença, por exemplo, do Mycobacterium tuberculosis, eu não tenho gatilho de atividade inflamatória, portanto, o paciente faz pouca sintomatologia. A partir do momento que eu começo a dar o tratamento, a terapia antirretroviral para o paciente, que a carga viral começa a baixar e o CD4 começa a subir, o que a gente tem é o reacionamento ali daquele gatilho da cascata inflamatória. Então, o paciente começa a ter sintomas que são relacionados à inflamação. Então, vamos ver o casinho clínico de síndrome de reconstituição imune para a gente poder entender. Paciente, 24 anos, pardo, solteiro, vem ao PS referindo moderada dispneia com tosse, febre e secreção catarral. Relata ter descoberto ser portador do HIV e teve diagnóstico provocado a partir de uma síndrome consumptiva inespecífica e ter iniciado o tratamento com esquema padrão. Ele começou o tratamento há 5 semanas. Reafirma não ter tido sintomas respiratórios até o diagnóstico. Ao exame, ele apresenta roncos pulmonares bilaterais. Então, o paciente que não tinha sintomatologias respiratórias, tinha uma síndrome consumptiva, mas não tinha sintomatologias respiratórias, faz o diagnóstico do HIV e com o diagnóstico do HIV na mão, começa o tratamento, a terapia antirretroviral. Começa a ter resposta imunológica e essa resposta imunológica provoca o acionamento inflamatório e esse acionamento inflamatório traz a piora clínica do paciente. Isso ocorre normalmente entre a 2ª e a 12ª semana da terapia antirretroviral e a gente tem ali entre 10% e 25% dos pacientes. Então, mais uma vez, queda do CD4, redução da resposta imune, suscetibilidade a diversas patologias sem acionamento inflamatório. Aí você começa aumento do CD4, acionamento da resposta inflamatória, início dos sintomas, piora clínica do paciente, mesmo ele tendo iniciado a terapia antirretroviral e não tendo sido infectado por uma nova doença. Então, nós temos várias doenças oportunistas, As doenças oportunistas, elas podem ser respiratórias, neurológicas, digestórias, elas podem ser otorrinolaringológicas, geniturinárias, cardiológicas, ginecológicas, diversas, em qualquer local, E aí a gente vai conversar agora sobre as doenças oportunistas respiratórias, que são muito importantes. Tá certo? Essa é a principal causa de mortalidade nos pacientes portadores do HIV que desenvolvem a síndrome, a SIDA, Aí a etiologia depende de que região o paciente mora, tá certo? A causa, o motivo vai depender de onde o paciente mora, então a gente tem que lembrar sempre do que é presente naquela região. As condições socioeconômicas do paciente são muito determinantes, o estado imunológico do paciente também e o uso de medicações profiláticas, porque afinal de contas, quando a gente começa a reduzir o CD4 do paciente, que você flagra essa redução, você deve iniciar com a terapia profilática, com a terapêutica profilática, para evitar que o paciente adoeça. Então vamos lá. Pneumonias comunitárias, Os principais agentes ali relacionados à pneumonia comunitária no paciente com HIV. O Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza, o Mycoplasma pneumoniae. E aí a gente vai vendo ali com o paciente mesmo com CD4 acima de 200. Para isso, não existe uma profilaxia específica. Tá certo? A gente, mesmo que o CD4 do paciente baixe, não existe uma profilaxia específica para isso. Então,
nós vamos ver um casinho. PAD, sexo feminino, 33 anos, SIDA A6, abandonou o tratamento há 3 anos. Então, provavelmente, CD4 caiu. Há 3 meses apresentou um quadro de dispneia lentamente progressiva que piora os esforços, associada a febre baixa, fadiga e tosse pouco produtiva. Há 2 dias apresentou taque de dispneia importante com franca insuficiência respiratória. Ao exame, emagrecimento, perda ponderal e estertores difusos pouco expressivos. Então, você tem um paciente que tem, né, ali, uma motivação, né, da queda imunológica do paciente, né, que foi uma interrupção da terapia antirretroviral, e aí o paciente começa a ter queda de CD4, começa a apresentar uma síndrome consumptiva e lá na frente apresenta os sintomas relacionados a alterações respiratórias. Paciente com CD4, vem no exame lá, CD4 de 70, o raio-x com infiltrado difuso bilateral. Na gasometria arterial, você encontra uma PaO2, né, de 56%. PaO2, 56%. E aí uma DHL normal, tá? Esse paciente poderia ter PAC, pneumonia comunitária, como a gente estava falando antes, mas a gente tem uma diferença bem assim marcante nesse caso aí, né? Diferente daquele paciente que apresentou a síndrome consumptiva inicial, que teve a resposta imunológica, diferente de um paciente que tem uma PAC comum, esse paciente tem a PaO2 de 56, ou seja, muito expressiva, e uma dissociação, né, entre ali a saturação do paciente, entre a capacidade de retenção de oxigênio do paciente e a expressão radiológica dele, que você vai ver mais na frente. É o paciente que vem com a imunofluorescência de descarga positiva para pneumociste girovense. Esse paciente tem uma pneumocistose, tá certo? Percebam, um CD4 de 70, tá certo? Então, aí a gente vê o raio-x e você vê se infiltrado, bilateral, difuso, certo? Então, esse paciente tem o agente, é um fungo pneumociste girovense, tá certo? A transmissão é pessoa a pessoa. É comum ser a prima infecção do paciente com SIDA, tá certo? Evoluída. É uma pneumonite intraalveolar que traz insuficiência respiratória grave ao paciente. Inclusive, pode ser a primeira causa de doença da síndrome de reconstituição imune, né? Ativar a cascata inflamatória na síndrome de reconstituição imune. Existe essa dissociação clássica entre quadro clínico e imagem. É um paciente que tem uma dispneia muito importante e que você espera ver um raio-x muito florido, mas que o raio-x não vem assim proporcional, né? Não vem tão bonito quanto você esperava. Bonito não, tão feio quanto você esperava. Aí a gente lembra que o tratamento para o pneumociste girovense ou pneumocistose é sulfametaxazol com trimetropin, de 75 a 100 mg por quilo de peso, de sulfa com 15 a 20 mg por quilo de peso de trimetropin. A gente faz esse tratamento por 21 dias, né? Então, assim, a gente faz por 21 dias, mas sabe que muitas vezes tem que ir um pouco além. E para reduzir a atividade inflamatória pulmonar, né, que vai causar, né, o paciente vai ter uma resposta inflamatória pulmonar importante, se a gente iniciar o tratamento sem o uso de um corticoide ali para poder reduzir a resposta inflamatória, o paciente vai piorar e vai evoluir com insuficiência respiratória ainda mais grave. Então, o uso da prednisona é necessário. Como opção a sulfametaxazol com trimetropin, nós temos a clindamicina, tá certo? 600 mg de 8 em 8 horas, também por 21 dias. É importante a gente saber que no caso da pneumocistose, né, a gente tem a questão de fazer a profilaxia. Lembra que PAC eu falei ainda agora e não tem profilaxia? Né? Para os agentes bacterianos a gente não tem profilaxia? Pois é, pneumociste girovense a gente tem profilaxia. Você acompanha o paciente e quando o CD4 dele chega ali abaixo de 200 células, você inicia a profilaxia, que também é com sulfa, metaxazol com trimetropin. Existem algumas divergências na bibliografia, mas é muito aceito o esquema de 2 comprimidos segundas, quartas e sextas, tá certo? Aí também temos a profilaxia secundária. O que é a profilaxia secundária, Renata? É o seguinte, o paciente teve a pneumocistose, você tratou os 21 dias e o CD4 dele ainda não atingiu 200 e se manteve maior que 200 por 6 meses. Aí você tem que tratar
né, o paciente ali, fazer a profilaxia para o seu paciente, profilaxia secundária. E a profilaxia secundária é feita também com sulfa ou com dapsona, tá certo? A gente pode usar os dois esquemas. Vamos a um outro caso clínico. Paciente de 41 anos, sexo masculino, profissional do sexo, com descoberta recente da condição de portador do HIV, aguardando os exames para dar início ao tratamento. Então, esse é um paciente, né, que ele teve descoberta recente. Aí, relata que há 3 meses ele apresenta um quadro de tosse produtiva esverdeada, febre vespertina diária, sudorese noturna, emagrecimento e queda do estado geral, nega de dispneia, diarreia ou outros sintomas. O que você vê, né, de divergente daquele outro paciente que a gente viu ainda agora? Primeiro que é um paciente que estava muito mais consumido, né? Um paciente que tinha, aparentemente, era muito mais evoluída a doença. E uma outra coisa que chama a atenção é que é um quadro muito mais arrastado. Então, a gente tem que lembrar da possibilidade da gente estar falando ali de uma tuberculose. Então, o paciente tem um CD4 de 160. Lembra do pneumociste girovense, que era 70? Mas a gente sabe que a tuberculose pode acontecer no paciente com síndrome da imunodeficiência aguda, mesmo com CD4 acima de 200. Entre 200 e 350 já se torna muito mais frequente do que no paciente com CD4 acima de 350. O que muda? Gasometria, uma PaO2 de 56 naquele paciente com pneumociste girovense e uma PaO2 agora de 98% num paciente com tuberculose. Então, o que você vai ver é que os quadros clínicos se diferem. Um é mais agudo, o outro é mais lento, né? Você vai vendo aquela progressão e aí você vai ver também que existe uma grande diferença na gasometria e na oximetria desse paciente. A DHL desse paciente tende a ser normal também, mas quando você faz a baciloscopia pode vir positiva. Renata, vai vir positiva? É bem menos frequente do que no paciente imunocompetente. Você pode ter no paciente imunodeprimido, ainda que ele esteja com quadro de tuberculose, ainda que a gente consiga fazer o diagnóstico por outras vias, a gente pode ter esse escarro negativo, que muitas vezes confunde ali o médico. A imunofluorescência do escarro que a gente ia fazer para poder ver pneumociste girovense deu negativa e a hemocultura negativa também. Então, aí o raio-x que você podia esperar, que era aquela caverna, né, com fibrose ali, tração, uma caverna às vezes não saneada, você não vê nesse paciente, ele não é típico, porque essa é a resposta para quem tem imunidade celular competente. Para um paciente que tem uma imunidade celular incompetente, a gente pode ter uma resposta diferenciada, como a tuberculose miliar, né? Que é muito mais frequente nos pacientes que têm o CD4 abaixo ali de 200. O agente é o M-tuberculose da mesma forma, o quadro ele é atípico, muitas vezes a gente lembra que a resposta ao tratamento é a mesma resposta que um paciente que não tem o HIV, né, que não tem a síndrome da imunodeficiência aguda adquirida, síndrome da imunodeficiência adquirida, e aí a gente lembra que o tratamento é equivalente. Renata, então quer dizer que eu descobri SIDA, e aí eu descobri que eu tenho também HIV, AIDS junto, descobri AIDS, né, o HIV mais a sintomatologia, AIDS junto, e aí eu vou iniciar o tratamento dos dois ao mesmo tempo? Se você inicia o tratamento dos dois ao mesmo tempo, você vai ter a formação da síndrome de reconstituição imune. Por isso, se o paciente tem condições de esperar um pouco para a entrada da terapia antirretroviral, você deve iniciar a terapêutica contra a tuberculose, fazer a terapêutica de 2 a 4 semanas para então entrar com o tratamento da terapia antirretroviral. Tá certo? Renata, não tenho tempo, meu paciente não está com a imunidade muito boa, preciso tratar. Aí é o jeito de a gente lançar a mão da corticoterapia para reduzir a atividade inflamatória pulmonar. Lembrando que o descalonamento da prednisona inicia no prednisona com 40 e você faz o descalonamento. E existe uma interação da terapêutica padrão que a gente usa, né, o COX-4 que a gente usa para tuberculose, ela tem uma interação com os inibidores de protease. Tá certo? Então, a gente não pode usar ritonavir e lopinavir nesse paciente. Caso clínico 3, PAD, 18 anos, sexo feminino, parda, transmissão vertical, né?
teve transmissão vertical. Na terceira troca do esquema da terapia antirretroviral, aguarda genotipagem. Então, é um paciente que já está no terceiro esquema, já vem evoluindo, né, as trocas, e aguardando genotipagem significa que ela tem uma carga viral positiva. E aí, a grande hipótese é a falha terapêutica, notadamente em péssimo estado geral. Apresenta um quadro persistente de espineia leve com tosse eventual e secreção clara. Lesões de pele com pequenas úlceras rasas em cordão nos membros superiores. Hepatomegalia de 6 centímetros abaixo do reboto costal. Ausculta respiratória inespecífica. Vejam as lesõezinhas de pele, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem sempre que fazer é quando tem qualquer suspeição pulmonar, é para investigar a pele do paciente. Ela pode trazer muitas respostas para você. E aí a gente vem com a suspeita de histoplasmose, que é mais comum em pacientes com CD4 muito baixo, CD4 abaixo de 100 e ainda mais comum em pacientes com CD4 abaixo de 50. Raio-X, um infiltrato retículo nodular. O que é muito importante você ver é que, mais uma vez, a PaO2 ela não é tão baixa, tá certo, quanto a da pneumocistose, mas também não é tão boa quanto a da tuberculose. Então, paciente que vai oscilar ali 89%. DHL normal, BAR negativo, imunofluorescência dos carros negativo, e aí você vai ver uma hemocultura positiva para histoplasma capsulato. E aí você vê diversas lesões, as lesões estão apontadas no raio-x, né? E a gente lembra as lesões fúngicas pulmonares, não só a histoplasmose, mas também a criptococose, né? O Cryptococcus neoformans. São respostas atípicas, né? Pacientes com achados inespecíficos que evoluem lentamente. Normalmente apresentam hepatomegalia, podem apresentar linfonodonegalias associadas, e a gente tem aquelas lesõezinhas de pele que acabam dando a pista, né? Infelizmente são indícios de péssimo prognóstico, porque afinal de contas, lesão fúngica é igual a ter CD4 muito baixo. O tratamento é a anfotericina B, né? E assim, preferencialmente a anfotericina B lipossomal, mas a gente sabe que a gente não tem muito disponível. E ali na anfotericina B, a gente lembra que a gente tem um grande problema, que é a insuficiência renal, né? Que pode ser provocada, assim como a hipopotassemia. Vamos ao quarto caso. Homem, 42 anos, refere que há 14 anos reconhece a condição de portador do vírus do HIV. Porém, deixou de fazer o tratamento por dificuldade de ir até o local, né, a central onde busca o tratamento. Isso é extremamente comum. Relata que há um ano ele evolui com um quadro respiratório, um ano ele evolui com quadro respiratório, tosse progressiva, timbre metálico com raios de sangue eventual. Então, assim, timbre metálico e raios de sangue eventual são indícios muito ruins. Auscultas roncos são rudes, bilaterais, e uma lesão na mão violácea, brilhante, grosseira, tá certo? Com limites bem delimitados. Mais uma vez, a pele trazendo para você, né? O raciocínio, vamos ver aí a lesão, dá uma olhadinha na lesão. Paciente com CD4 de 32, CD4 muito baixinho, né? Um raio-x com infiltrado retículo nodular. Gasometria, olha aí, ó, PaO2 de 70%. Então, a gasometria ruinzinha, né? Um paciente com PaO2 baixinha, um DHL aumentado, BAR negativa, imunofluorescência dos carros negativa, hemocultura negativo. E a gente acaba vendo essas imagens no raio-x, e se você avaliar a tomografia que se segue, você vai ver esses grandes nódulos pulmonares. Esse é um paciente com péssimo prognóstico, esse é um paciente que evolui com sarcoma de Kaposi. Ele não tem um tratamento específico, está relacionado ao herpes vírus humano tipo 8, né? E normalmente é quando o paciente já tem, infelizmente, uma doença extremamente, assim, vamos dizer assim, que já andou muito, né? Então é um paciente que está no estado já muito difícil do HIV/AIDS. Então, saindo das doenças oportunistas pulmonares, que tem outras, mas as mais importantes são essas, a gente vê também as doenças oportunistas gastrointestinais. Então a gente vai olhar aí um casinho clínico, uma mulher, 26 anos, que vem ao consultório médico com queixa de ferimento na boca, um quadro iniciado há 5 meses com desconforto, alteração de paladar, placas esbranquiçadas, facilmente removíveis, progredindo para disfagia. Ela já tratou diversas vezes com antifúngico,
teve um sucesso temporário. Relata apenas emagrecimento associado a dificuldade de alimentação. Daí você vê a imagenzinha da boquinha da pessoa, olha lá a língua, as lesões branquiçadas, e o que a gente vai ter uma sorologia positiva para o HIV. Quando a gente olha para a questão da candidíase oral e da candidíase esofagiana em quadros muito exacerbados, a gente tem sempre que imaginar a possibilidade do imunodepressão, né, associada. Então, o paciente não precisa ter uma imunodepressão tão severa, ou seja, um CD4 abaixo de 200. Isso acontece muitas vezes ali com CD4 já abaixo de 350. A gente pode até fazer o raspado da lesão para confirmar a cândida, né, o tipo de cândida que a gente está tratando, mas o diagnóstico clínico muitas vezes é eficiente, né? Por vezes a gente faz o diagnóstico clínico no exame físico, né, na coleta da imagem, e em vez de pedir o raspado, a gente pede a sorologia do HIV, porque já imagina a possibilidade de uma associação. Aí você vê a imagem do esôfago do paciente e a gente lembra que os agentes são algumas espécies de cândida, né, mas principalmente arábicas e atropicais. Tem como primeiro sinal da queda da imunidade frequente e o tratamento é menos responsivo em pacientes imunocomprometidos, tá certo? Existe uma recorrência ampla. Então a gente pode ter um processo de melhora e pode ter um processo de recaída, né, dependendo da flutuação do CD4 do paciente. E a gente faz o tratamento pode ser feito com fluconazol, a gente pode dar o fluconazol diariamente para o paciente por 14 dias, a gente pode fazer o bochecho com nistatina, né? Bochechar os 10 ml de nistatina de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas e engolir. Entretanto, a gente tem a ciência que vai acontecer mesmo, só vai ter uma grande melhora quando eu tiver uma recuperação imunológica desse paciente, né? Ele melhora da imunidade e para de ter essa repercussão. Ainda tem um outro caso clínico, PAD, 21 anos, HIV positivo, né? Há 3 meses, paciente que vive com HIV, paciente há 3 meses evoluiu com evacuações líquidas e mal cheirosas. 4 eventos dia, sem presença de sangue, muco. 2 abdominais, náusea, vômito e tenesmo ocorrem sistematicamente, com emagrecimento evidente. A gente está ali com um paciente com CD4 abaixo de 70, você faz uma pesquisa de sangue oculto e sabe que o sangue oculto vai vir positivo, entretanto o EPF é negativo. A coprocultura pode lhe ajudar. Tá certo? Então, Shigella, Salmonella, amebíase, entomobacteriolítica, Giardia lambda, Clostridium difficile. Então, a gente pode ter uma positividade, tá certo? E tem que pensar em tratar estes principais agentes. Da diarreia crônica, a gente lembra que a gente vai utilizar ali o tratamento com ciprofloxacina e metronidazol. O tratamento é um tratamento de 10 dias, tá certo? Para a gente poder tentar melhorar o quadro do paciente. O que a gente sabe muito é que esse paciente que vem com quadro crônico, eu preciso ser muito mais ampla, né, do ponto de vista de tratamento dele, da terapêutica, né, porque além da medicação a gente tem que lembrar do aporte nutricional, a gente tem que lembrar do aporte de hidratação e exige muitas vezes uma internação para recuperação do paciente. Vamos a outro caso clínico. Paciente 31 anos, sabidamente HIV positivo, né, em terapia antirretroviral, sem intercorrências até então. Há 10 dias evolui com intensa diarreia líquida, estimada em 15 litros dia. Então você tem aí um paciente evacuando 15 litros dia, que se você não estiver fazendo uma reposição bem importante da venosa nele, é um paciente que vai desidratar e morrer rapidamente, né? Ele está internado temporariamente no pronto-socorro, recebe alta sem resolução do quadro, né? Ainda relata dores abdominais em cólica, flatulências persistentes, mal-estar, febre e mialgia. Ao exame desidratado, 4 cruzes em 4, pelo amor de Deus, 15 vezes ao dia, né? Emagrecido em péssimo estado geral. Ausculta cardíaca e respiratória normal, ruídos hidroaéreos aumentados. Isso acontece muito comumente em pacientes com CD4 abaixo de 50. Né? Ali você tem o sangue oculto nas fezes negativos e aí quando você faz a microscopia você encontra ocistos, né? Então a fosfatase alcalina normalmente tocada, aumentada, a gama GT aumentada, mas nada que se equivale a 10 vezes o valor, né? O ultrassom com dilatação dos ductos biliares e espessamento da vesícula, que é uma colangite que às vezes acompanha, esclerosante. A gente está falando de criptosporidíase, né? Criptosporídeo parvum, que é muito comum a gente ver, e o omnis a gente vê também.
A gente pode ter a coccidiose, né? E a gente vai tratar esse paciente, interna o paciente. Lembra que a contaminação é fecal oral, né? Então, esse paciente é um paciente que a gente tem que ter todo um zelo, né, com os dejetos dele. É um quadro que se assemelha ao quadro de cólera. O que não lembra o quadro de cólera é que as fezes da cólera, elas se assemelham àquela água de arroz, né? Bem esbranquiçada. E é um pouco bem menos fétida também. Acontece em 5% dos casos de gastroenterite dos pacientes com imunocomprometimento grave e não tem um tratamento eficaz para a criptosporidíase, tá certo? Mais uma vez, a gente cai num quadro de um paciente grave que precisa de todo um auxílio lateral, mas que a recuperação da imunidade é que traria para esse paciente um benefício. A gente vai falar também de infecções da pele. Então, PAD, 16 anos, diagnóstico recente de HIV, relata febre, mal-estar geral, mialgia, astenia nos últimos 5 anos, com surgimento de vesículas e úlceras orais. Apesar dessas vesículas e úlceras orais serem muito comuns, né, a gente tem essas lesões e conhece essas lesões, a gente sabe que 2,3 de cada pessoa do mundo é portador do vírus do herpes simples. A gente sabe que o surgimento de lesões se torna muito mais comuns de acordo com o que progride a imunodeficiência, tá? Então, é um quadro que também acontece quando o CD4 não está muito baixo, ali abaixo dos 300, ali por volta dos 300, né, abaixo dos 350, mas não precisa acontecer quando a gente está com 200, né? Abaixo de 200, muitas vezes a gente pode ter uma disseminação desse quadro de herpes. A sorologia pode dar positivo, mas você lembra que na sorologia negativa, quando o CD4 está muito baixo, pode acontecer. A gente pode não conseguir detectar. E aí o tratamento do herpes simples tipo 1, tá certo? Você vai tratar, né? Vai fazer as profilaxias e você tem que pensar nas possibilidades de encefalite, né? Então, quando a gente tem aquele paciente com encefalite na enfermaria, a gente sempre diz assim, vamos tirar a roupa dele todinho, vamos virar o paciente de lado, vira o paciente, bota, abre a boca, dá uma olhada, olha nas pernas, olha embaixo, na genitália, no ânus, na região anal, porque a gente pode ter o surgimento dessas lesões que podem trazer pra gente um bom indício para iniciar um tratamento. Então, a gente usa o aciclovir mesmo no paciente, a mesma droga, muitas vezes fazendo endovenoso quando necessário. Então, a gente tem mais um quadro, PAD, 56 anos, diagnóstico recente há 1 ano, né? HIV positivo, último CD4 246, né? Há 1 ano, último CD4 246. Afirma que há 3 dias apresenta dores no tórax, principalmente à direita, em queimação, com posterior surgimento de vesículas agrupadas e placas hiperemiadas que respeitam o dermátomo, né? Apesar desse paciente ter o CD4 ali de 240, né? A gente está vendo nesse caso o herpes zoster, né? No paciente, a reativação, né, do herpes zoster nesse paciente, muitas vezes ele pode acontecer fora do dermátomo, né? A gente pode ter também quadros difusos ou que acompanhem mais de um dermátomo. Também é um quadro que a gente tem que fazer investigação. O paciente, quando apresenta um quadro de herpes zoster, muitas vezes é a primeira apresentação dele de alteração imunológica que a gente poderia, naquele momento, fazer o diagnóstico e evitar a progressão da doença. O vírus do herpes zoster, que todo mundo conhece, o varicela zoster, pode, né, apresentar quadros importantes com recorrência frequente, né, e baixa tendência à dor residual. Esse paciente que pode apresentar diversas vezes, ele tem volume com menos dor residual do que os outros pacientes, os pacientes que têm sorologia para o HIV negativo. O aciclovir, normalmente, a gente faz preferencialmente endovenoso. A gente tem que lembrar que o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, ele tem neurotropismo, né? A gente vai ter repercussões neurológicas importantes, né? Que vão definir a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem aí outro caso clínico, PAD, 31 anos, da entrada no pronto-socorro, com hemiparesia à esquerda súbita instalada há 4 dias, 4 dias de cefaleia leve. Ele tinha 4 dias de cefaleia quando se instalou, né? Então, assim, nega hipertensão, diabetes ou passado patológico. Ao exame apenas a já narrada hemiparesia, sem alterações dos demais sinais vitais.
Então, um paciente de 31 anos que faz um quadro que a gente poderia fazer uma suspeição de um acidente vascular cerebral, né? Entretanto, no paciente que a gente sabe que convive com o vírus do HIV, né? Ele é um paciente que muitas vezes na tomografia pode surgir essa lesão que é uma lesão típica, né? Que é uma lesão de toxoplasmose. Então você vai ver aquela lesãozinha arredondada em que você tem um anel, né, rodeando aquela lesão, pouca atividade inflamatória perilesional, né, mas que é muito bem desenhada. No hemograma, um paciente com leucopenia, com anemia, que tem um CD4 abaixo de 200, né? Então ali já é um CD4 mais importante, abaixo de 200. No líquor, você vê toxoplasma gondii positivo. Então, já aconteceu no consultório de eu receber um paciente previamente rígido, né, novo, que evoluiu com uma cefaleia muito intensa e só a cefaleia fez a tomografia e apareceu essa lesão, né, muito importante. Fizeram sorologia diversas vezes, foi feito 3 ou 4 vezes a sorologia, ela sempre veio negativa. O paciente evolui com a hemiparesia, né, e só depois faz a positivação sorológica, né, para o HIV. Então, assim, acontece, a gente tem que investigar. Lembrando que o tratamento inicial de 4 a 8 semanas com pirimetamina, né, com sulfodiazina e com ácido folínico, que a gente faz no paciente, é realmente muita medicação, o paciente reclama das doses e da posologia, mas infelizmente é necessário. Esse também é um quadro que quando a gente tem um paciente ali abaixo, com CD4 abaixo de 200, mesmo que assintomático, e a gente tem a suspeição, a gente tem sorologias de que o paciente já teve toxoplasmose, a gente já faz ali a profilaxia para auxiliar o paciente. Ainda caso clínico, paciente de 26 anos da entrada no PS com queixa de hemiparesia progressiva à direita, progressiva e não súbita, é diferente, iniciada há 2 meses, a diferença do quadro clínico vai lhe ajudar, com crises convulsivas na última semana, nega comorbidades ao exame, déficit de força e destreza à direita, possível lapso cognitivo, e aí você vê as lesões diferenciadas, né, lesões hipodensas, tem halos captantes, né, mas você já não vê aquela lesão bonitinha, arredondada da toxoplasmose. Múltiplas dessas lesões e você vê também um desvio de linha média, né, um edema perilesional que causa esse desvio, né? Então, esse é um paciente que também evolui com leucopenia e anemia, tem ali o CD4 de 87 e nós normalmente encontramos na coleta do líquor ali o BAR positivo do paciente. Então, um paciente com neurotuberculose. Pode acontecer também, a gente tem que iniciar o tratamento e quando você faz esse tratamento, lembra do hemituberculose, lembra que é um quadro atípico, lembra que tem um CD4 abaixo de 350, a resposta do tratamento é equivalente, mas a gente tem que fazer com o paciente usando corticoide para reduzir a atividade inflamatória e não piorar, agravar o quadro neurológico. Um esquema de tratamento vai ali, hoje ele já é muito bem definido, né? Muitas vezes ele é acompanhado, a parte inicial é introdução hospitalar, mas ele é acompanhado nas UBS, nas unidades básicas, né, de saúde. Você deve iniciar a terapia antirretroviral, mais uma vez não deve iniciar as duas concomitantemente e tem que usar o corticoide, né? Ainda um quadro clínico, 12º quadro clínico dessa fase, paciente de 40 anos com diagnóstico de HIV recente, relatando cefaleia, febre, letargia com rigidez de nuca. Então, você tem aí uma apresentação diferenciada em relação aos quadros anteriores, né? Uma apresentação foi súbita, a outra foi insidiosa de mais de 2 meses, e a gente tem um quadro agora com apresentação aproximada de 2 semanas, que não tem sinais focais, que é uma coisa que você viu anteriormente. Então, a gente tem um paciente ali com CD4 ainda mais baixo, um CD4 de 38. Então, é um paciente que quando você faz e cora aquele líquor com tinta nanquim, você vê
Cryptococcus neoformans, né? Então, assim, ele dá uma hipertensão refratária. Muitas vezes você tem que ficar tirando o líquor do paciente regularmente para reduzir a hipertensão craniana durante o tratamento. O tratamento desse paciente é feito com antifúngico, preferencialmente com anfotericina, né? E o paciente deve ser internado por causa dos riscos da medicação e a gravidade da doença. Acabou.